Depois que eu mostrei o mockup de sorvete lá no final do vídeo de como corrigir uma embalagem de alimentos irregular conforme as novas regras da Anvisa, muita gente me perguntou, mas Mágoa, como é que você criou aquele mockup no Photoshop? No vídeo de hoje eu vou te mostrar então o passo a passo de como criar um mockup de sorvete realista em minutos, de forma simples e rápida. Você vai conseguir pegar e aplicar qualquer arte no mockup e deixar com cara de foto profissional. Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Opa, aqui é o Mágoa e esse é o canal Rapaz do Design, design gráfico para iniciantes. E por aqui você vai aprender design gráfico de forma prática e direta, com exemplos reais que você pode aplicar aí no seu dia a dia. E no vídeo de hoje nós vamos fazer juntos um mockup de sorvete realista no Photoshop, ideal para você apresentar para o seu cliente ou até mesmo postar no seu portfólio. Eu vou te mostrar tudo desde o zero, de como fazer para baixar uma imagem até preparar para a apresentação. Bom, pessoal, já tô aqui no Photoshop com a arte aqui da embalagem de sorvete aberta. Vamos supor que é a embalagem aí de sorvete que eu fiz para um cliente ali, pro picolé saudável. Lembrando que nada disso aqui existe, tá, pessoal? É tudo fictício, só para apresentar e mostrar na aula aqui para vocês. Criei essa arte aqui pro meu cliente e aí para apresentar assim fica feio, né? Então é muito melhor apresentar no formato de um mockup, porque daí você simula como é que vai ficar a embalagem pronta, o produto do seu cliente embalado. A gente precisa ir em busca de uma base, de um mockup para a gente aplicar a nossa embalagem. E eu gosto de utilizar por aqui o banco de imagens FreePic, que a gente tem a conta paga por aqui e aí eu não fico correndo riscos com direitos autorais aí usando imagens de outras pessoas aqui nos meus vídeos. Mas você pode utilizar aí qualquer mockup sendo em PSD e com os layers, com as camadas editáveis, para utilizar aí os Smart Objetos, né, os objetos inteligentes que facilitam a aplicação da nossa arte no mockup. Mas vamos por partes. Vamos primeiro aqui baixar um mockup de um sorvete para a gente utilizar de base para aplicar a nossa arte. Eu vou buscar aqui então no FreePic por Ice Cream Mockup e vou dar o Enter para o FreePic fazer a busca dos mockups aqui para mim. O FreePic vai apresentar imagens diversas aqui. Então, logo que você fizer a busca aí, você pode vir aqui em cima e já aplicar um filtro. Eu gosto de aplicar aqui o filtro PSD aqui do FreePic, não o de mockups. Por quê? O de mockup ele meio que limita um pouco as imagens que ele vai me apresentar. Eu prefiro então clicar aqui no filtro do PSD, que ele me apresenta mais opções de mockups. E aí eu vou dar uma olhada aqui em qual mockup se encaixa melhor lá no mockup de sorvete. E como eu já fiz uma busca antecipadamente, que eu fiz lá, né, no vídeo anterior, eu percebi que no de sorvete eu não estava encontrando aqui as embalagens. Quando você não encontrar aqui uma embalagem aí que você precisa, que nem no caso eu precisava de uma embalagem que aparecesse bem o frontal e aparecesse bem o verso com a solda da embalagem. Eu até encontrei aqui embalagens aqui, mockups de embalagem de sorvete bacanas que mostrasse a frente, mas não mostrava a parte de trás que eu precisava lá da solda. Aí você faz uma busca por embalagens, por mockups similares, como por exemplo barras de proteína. E aí eu fiz lá uma busca aqui por barra de proteína e mandei o FreePic buscar aqui para mim. E aí já ficou mais parecido com o que eu precisava para fazer o mockup aí da embalagem de sorvete para apresentar naquela aula lá, mostrando a parte da frente e a parte do verso. Na busca lá por embalagem de sorvete eu encontrei essa daqui, que até mostra o verso, mas não aparece legal ali certinho. E quando eu busquei lá pelas barrinhas, né, de proteína, eu encontrei essa aqui, essa embalagem de barra de proteína aqui, que mostra bem de frente ali, que eu vou conseguir mostrar legal ali a parte de trás. Então eu fiz o download desse mockup aqui e agora vamos lá pro Photoshop aplicar a nossa arte nesse mockup que a gente baixou. Eu já tô aqui
de volta no Photoshop com a nossa arte aberta aqui e abrir também aqui o mockup que a gente acabou de baixar. Lá no FreePic ele mostra normalmente ali uma simulação já com a imagem aplicada, mas quando você baixa ele editável, normalmente ele vem assim em branco ou ele vem com um azul lá também. Mas esse aqui foi feito dessa forma, tá até tudo branco. Vamos pegar e vamos vir aqui nos layers. Eu vou até apagar a minha imagem aqui para não atrapalhar e vou abrir aqui essa pasta do background. Abrindo a pasta do background, a gente consegue vir aqui no BG, que é o fundo, e mudar a cor aqui. Vou dar 2 cliques aqui, ele vai abrir essa janela aqui do fundo, e aí a gente consegue aqui escurecer aqui um pouco o fundo para enxergar melhor aqui a nossa embalagem, o mockup que a gente vai fazer do sorvete. Vou dar o OK aqui, então vou deixar com esse fundo que vai facilitar para a gente enxergar. Vamos voltar lá na nossa arte aberta. Eu vou dar o Ctrl A, Ctrl C para copiar, voltar aqui no mockup e a gente vê aqui que a parte, esse mockup de cima é o mockup que tem o verso da embalagem e a parte de baixo é a frente da embalagem. Então, vamos aplicar primeiramente a frente da embalagem. Eu vou vir aqui e vou identificar aqui nos layers qual que é aqui a frente da embalagem. E ele tem aqui vários layers aqui. Alguns mockups eles já colocam aqui, ó lá, place your design here, para colocar o seu design aqui. Então você pega o rótulo lá, né, aqui que a gente criou, copia e entra aqui direto aqui em cima nesses primeiros layers que ele está indicando. Ele já está até falando para colocar aqui. Eu vou dar 2 cliques aqui onde tem essa pagininha com um quadrado. Isso significa que esse aqui é um Smart Objeto, é um objeto inteligente ou layer inteligente que a gente consegue entrar dando aqui 2 cliques, aí você já entra direto dentro dele. Você consegue aplicar uma arte aqui e aplicar direto lá no mockup. Essa é a facilidade de trabalhar com mockups que tem layers inteligentes ou objetos inteligentes, smart objetos aí, que ele vai facilitar na hora de você aplicar. Que nem aqui eu vou aplicar esse, mas se fosse outro eu podia trocar e ele vai cair lá sempre no mesmo lugar, porque eu entro aqui dentro do layer inteligente e consigo aplicar da mesma forma. Vamos pegar então, vamos dar aqui o Ctrl V para colar aqui a embalagem. Eu vou dar o Ctrl T para ativar o transform para aumentar aqui a embalagem. Vou dar o Ctrl menos aqui para afastar o zoom um pouco. Segurar o Alt e aumentar um pouco aqui. Segurando o Alt você aumenta proporcionalmente todos os lados. E aí sobe segurando aqui, arrasta segurando o Shift para ficar retinho. E quando vou até dar um Ctrl mais aqui ou um Ctrl 0 para aumentar bem. Quando você arrasta e faz essas linhas guias aí, essa linha guia rosa, é porque tá bem no centro aí a sua embalagem. Então aqui tá bem certinho. Vamos pegar agora, ao invés de mandar salvar, manda fechar o arquivo. Então, quando for assim um objeto inteligente, você manda fechar. Mas antes, vamos dar um Enter aqui, que a gente deu Ctrl T e não deu um Enter para aplicar a transformação de tamanho. Sempre dá o Enter aí ele aplica lá o tamanho. Se você der o ESC, ele vai sair, não vai ficar com o tamanho que você colocou. E aí sim, agora você vai lá e manda fechar ao invés de mandar salvar. Depois que você manda fechar, aí sim você manda salvar, que isso vai fazer aplicar diretamente aqui a imagem que a gente colou dentro do Smart Objeto, do objeto inteligente ou layer inteligente, no mockup. Só que aqui eu colei no verso. Então, a de baixo aqui, que eu achei que era a de cima, é que tá invertido aqui, né? Os layers, acabei me confundindo, mas tudo bem. Vamos deixar ela lá e vamos entrar no de cima agora e vamos consertar aqui, vamos colocar aqui a frente da embalagem. Vou dar o Ctrl V. Como eu não dei nenhum Ctrl C, ele está na área de transferência, eu consigo colar novamente. Dá o Ctrl V aqui, o Ctrl T para ativar aí o transform do Photoshop, segurar o Alt, deixar aqui na largura aqui da minha imagem e vou puxar segurando o Shift até centralizar ali, ó. Ficou lá o X aí rosa, tá bem centralizado. Dou o Enter para aplicar e aí eu mando fechar e salvar para aplicar aqui a frente da embalagem. Você vê que é bem simples trabalhar com objetos inteligentes. Os Smart Objetos ajudam muito aí na produção de mockup. Vamos pegar agora
e vamos ver lá, vamos arrumar lá o verso da embalagem. O verso da embalagem normalmente, vamos entrar aqui, que é o de baixo, né? E vamos pegar e arrastar ele para cima, porque a parte de baixo vai ficar ali em cima, porque tá girando, né? A embalagem fechando, fica ao contrário. E vamos colocar a parte de cima embaixo, só que daí você vai ter que duplicar o layer. Vem aqui no layer e dá o Ctrl J para duplicar ele na mesma posição. E aí arrasta ele até lá embaixo, até ficar aparecendo a parte aqui de cima da embalagem. Só que daí acabou a parte de baixo cobrindo, e eu quero que a parte de cima cubra a parte de baixo. Então eu vou inverter aqui os layers para ficar dessa forma aqui e vou fechar para ver como é que ficou lá na apresentação do mockup. Então fecha, manda salvar e ele vai aplicar para você no mockup. E aí a gente tem aqui a parte da frente e a parte de trás aqui do mockup do picolé de limão. E vamos supor que agora você quer fazer aqui o mockup do picolé de laranja. Olha só como fica fácil fazer. Vamos pegar aqui, vamos lá no File, Open, vamos abrir aqui a arte do picolé de laranja. E vamos fazer também o mockup do picolé de laranja. Eu vou pegar e vou vir aqui na arte aberta do picolé de laranja, que eu também criei aqui, fictícia, só para fazer a aula para vocês. Vou dar o Ctrl A aqui, Ctrl C, vou voltar lá no mockup do sorvete de limão. Vou procurar aqui nos layers lá, de novo lá em cima, né? Onde a gente aplica aqui os mockups. Então o de cima aqui é a parte da frente. Vou dar 2 cliques lá no Smart Objeto, ele vai abrir o layer inteligente aqui, o objeto inteligente. Vou dar um Ctrl V aqui, colar a arte do sorvete de laranja, vou dar o Ctrl T, vou segurar o Alt, vou aumentar aqui o tamanho aqui da minha arte, vou segurar o Shift e puxar até centralizar lá. Centralizou, dá o Enter. Aí se quiser você pode vir aqui e deletar aqui o do limão, porque esse aqui que a gente tá fazendo agora é o do laranja, né? Vou fechar aqui e vou mandar salvar o layer aqui, né? O arquivo do objeto inteligente. Ele vai salvar e vai aplicar automaticamente por cima do de limão. Olha só que legal. Daí a gente já vai ter aqui a arte, né? O mockup do picolé do sorvete de laranja também. Vamos fazer o verso agora. Vamos entrar lá na parte do verso, entra lá no objeto inteligente dando 2 cliques e vamos fazer agora aqui o verso de laranja também. E como a gente deu somente um Ctrl C lá para copiar o de laranja e não deu mais nenhum Ctrl C, ele tá na nossa área de transferência. Então é só vir aqui e dar o Ctrl V que ele vai cair aqui. Vou dar o Ctrl T, segurar o Alt, vou aumentar aqui até o tamanho aqui da largura, e aí eu vou pegar e vou puxar primeiro lá para fazer a parte de cima, né? Igual a gente fez o do sorvete de limão. Você pode vir até aqui nos layers, apagar o de baixo, vem aqui em cima no layer do layer do sorvete de laranja selecionado e diminui aqui o preenchimento aqui, a transparência, porque aí você consegue ver o do limão ali embaixo e colocar na mesma posição, olha só. Aí vou vir aqui, colocar na mesma posição e aí eu volto lá em cima no layer e deixo ele novamente aqui com o preenchimento de 100% ali, a transparência. E aí se eu quiser eu posso vir aqui, mesma coisa, eu posso ir lá e deletar o de baixo aqui que a gente já colocou no lugar. E agora vamos fazer a outra parte, a de baixo. Vamos até tirar o olhinho aqui do de cima para não atrapalhar. Vamos dar o Ctrl J para duplicar ele aqui. Vamos acionar o olhinho dele aqui para puxar aqui para baixo e deixar ele na mesma posição aqui do de baixo também, né? E aí você pode fazer a mesma coisa, vir aqui no layer, deixa lá com 85 e esse aqui a gente já acertou ali de primeira lá, mas se não acertasse, deixando ali com 85% de transparência, você vai conseguir ver o de baixo, e aí você acerta aqui, põe no mesmo lugar, volta lá em cima, põe o 100% e aí a gente pode deletar esse de baixo aqui, puxa ele para baixo, né, para ficar certinho, que nem a gente deixou no anterior, manda fechar aqui e salvar, que daí ele também vai aplicar o verso
do picolé, do sorvete de laranja, automaticamente lá no nosso mockup também, pra gente ficar com a frente e com o verso do picolé aí, do sorvete de laranja prontinho para apresentação para o cliente. Olha só que bacana. Agora a gente tem aqui o mockup do sorvete de laranja, né? Vamos até clicar aqui e dar uma aproximada para ver legal aqui como é que ficou. Olha só que legal. Ele ficou bem bacana, né? Esse é o mockup do sorvete de laranja. E a gente tem também aqui o mockup do sorvete de limão também. Os dois prontinhos para a gente pegar e apresentar para o nosso cliente. E como a gente está falando aqui de uma embalagem de alimento, para você que quer se aprofundar na criação e finalização de rótulos e embalagens de alimentos do jeito certo, eu tenho um e-book chamado Descomplicando Rótulos, um verdadeiro guia visual para você que ainda está perdidão aí nas regras da Anvisa. Nesse guia você vai encontrar o que mudou nas regras da Anvisa, como calcular o selo frontal da forma correta, como montar uma tabela nutricional, saber em que parte vai uma fonte 10, em que parte vai uma fonte 8, o que é que vai lá nas notas de rodapé, que tamanho tem que ser, uma tabela do tamanho padrão, uma tabela do tamanho reduzido, como é que faz para formatar tudo isso, quais são as medidas certinhas para montar uma tabela nutricional aí seguindo as regras da Anvisa. E você vai encontrar também regras de legibilidade, contraste, você vai ver também um pouco de frases permitidas, vai ter também lá um checklist para você conferir e revisar todo o seu projeto da forma correta, não deixar passar nada, para você conseguir viabilizar aí a sua embalagem para ela ser aprovada direitinho com o seu cliente e lá com o engenheiro de alimento, nutricionista, com uma empresa regulatória. Tem também casos reais lá de embalagens lá, exemplos para você ver na prática o que pode dar de errado lá, o que você tem que fazer para aplicar tudo certinho. E tem também até selos de contém transgênico, tem também dicas de selos de produtos de origem animal, tem várias coisas lá que vai te ajudar muito aí no processo todo, da criação até a finalização aí com o seu cliente para validar aí o seu rótulo e embalagem de alimento para não ter nenhum problema quando for lá para a gôndola para o cliente final e aí passar lá um fiscal e de repente tacar-lhe uma multa aí no seu cliente. Vai ficar com uma embalagem ou um rótulo redondinho, sem nenhum defeito. E o preço desse e-book aqui é muito acessível. Então, dá uma olhada lá que vale muito a pena. Mas, se você não quiser saber aqui do nosso e-book, não tem problema não. Aqui desse lado eu vou deixar um outro vídeo aqui sobre rótulo e as regras da Anvisa, e aqui do outro lado eu vou deixar uma playlist com vários vídeos sobre rótulos e embalagens também. Valeu!